A gente vai começar falando sobre esse excelente jogo entre Flamengo e Portuguesa. Um jogo muito disputado, por sinal, né, Marcão? Cara, para um primeiro jogo com os garotos da base, eu gostei. Gostei do primeiro tempo. Principalmente o primeiro tempo eu achei muito bom. O Flamengo teve a possibilidade de sair com um placar maior do que o 1-0 que saiu no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, a gente continuou melhor, mas aí ao longo do tempo, o tempo vai passando, e aí você vê que o pessoal ainda se ressente muito, né? O pessoal da base ainda se ressente muito quando faz um jogo com os profissionais, e aí você vê alguns jogadores com câimbra e tal, e o rendimento caiu bastante. A gente leva um gol e aí fica preocupante o jogo ali até no finalzinho, né? O Flamengo, a Portuguesa veio um pouco para cima do Flamengo, fica um pouco preocupante, mas num cômputo geral, acho que foi um bom jogo, os garotos se mostraram bem confiantes para jogar, bem organizados para jogar. Achei que o time foi muito, muito organizado, né? No final, você perde um pouco de imposição física, até porque são garotos ainda para jogar, mas o time ainda continuou organizado. Um probleminha ali do lado direito, ali com o Wesley e o Noga ali ainda, principalmente no segundo tempo ali, entrando algumas bolas ali pelo lado direito da defesa do Flamengo, mas nada que tirasse a vitória do Flamengo. Achei um bom primeiro jogo, com alguns bons destaques, né? Um destaque que a gente até não dava no começo, né? Que seria o André. A gente até falou pouco do André no começo do jogo, a gente falou mais dos dois laterais que foram bem até no jogo, achei que foram bem, e do Matheus França, né? Mas o André roubou a cena no primeiro tempo, continuou jogando bem enquanto teve perna, né? E aí depois foi substituído. Gostei muito do jogo do André, para deixar aí um destaque inicial. Um destaque negativo, eu colocaria o Thiaguinho. Eu achei que o jogo do Thiaguinho foi bem ruim. Mas isso aí é papo mais para frente, a gente fala um pouco mais para frente. Perfeito. Perrotinho, uma boa noite para você, meu querido. Tudo certo? Vamos que vamos. Mensagem aqui no chat chegando do Rangel Ferreira, que mandou: escalar o Matheus França de volante foi sacanagem. O que você achou desse posicionamento do nosso amigo aí? Eu falei disso na Dali, inclusive, que até com o Marcão e contigo, Cleitinho, no começo do primeiro tempo, eu falei assim, pô, estranho, eu tô achando o posicionamento. O Marcão também salientou, acho que você também, Cleitinho, o posicionamento não era o que a gente esperava. A gente viu um Lázaro pela direita, a gente viu o Thiaguinho pela esquerda, a gente viu um time compacto, meio que jogando em linha média, né, ali não era linha alta, e aí assim, a gente viu que tinha algumas peças, e uma das peças que chamou a atenção realmente também foi o Matheus França, porque estava jogando como uma espécie de segundo volante, mas ele flutuava ali pelo setor de ataque do Flamengo, ele tinha uma certa flutuação, tanto pela direita quanto pela esquerda. Quando o Flamengo, numa formação defensiva sem bola, ficava muito evidente que o Matheus França estava colocado como um volante. Mas aí, gente, a gente tem que lembrar que a escalação do time feita pelo Fábio Matias previa isso, entre aspas, de certa maneira. Por quê? Porque o Flamengo estava jogando com um volante só. Então, quando o Flamengo sem bola, alguns dos jogadores iam provavelmente se sacrificar para fechar o setor, e não funcionou. Disse isso algumas vezes no primeiro tempo, inclusive, quando na bola no meio de campo, sob posse da Portuguesa, lançada ao ataque, não tinha meio de campo, cara. Passava direto para o ataque e fazia com que a Portuguesa tivesse um lance de perigo. Então, assim, isso é, sem dúvida alguma, detectado aí pelo nosso amigo aí no chat, esqueci o nome dele, peço desculpa, perfeita observação, e acho que tem que ser algo a ser aprimorado. Aprimorado, sim. De qualquer maneira, acho que o Flamengo jogou bem e o Marcão está coberto de razão com relação aos destaques, tanto positivo quanto negativo. Perfeito. Pedir desculpa ao nosso amigo Rod Oliver. Eu acabei não lendo um superchat dele que chegou no pré-jogo quando você estava falando sobre o Matheus França, Marcão. E eu acho que é até legal para a gente também falar um pouco do Matheus França, que é um dos grandes nomes que a gente quer acompanhar nesses primeiros jogos do Flamengo com um time um pouco mais novo. Ele mandou o seguinte na hora que você falou da preocupação dele ter aumentos salariais em pouquíssimo tempo. Ele mandou: em relação ao psicólogo, é como o psiquiatra da minha mãe disse, tem que dar um match entre você e ele, então ter um fixo. Alguns não irão se adaptar. É sobre isso mesmo ou eu viajei? Eu acho que acho que porque eu falei que o Flamengo não tem um psicólogo, né?
o trabalho do psicólogo no clube, eu entendo que não é esse trabalho individualizado para você fazer as sessões ali com ele, entendeu? É um diagnóstico geral e tal, e depois, se for o caso, você encaminha para um psicólogo lá particular e tal, que o cara tenha mais afinidade. Mas eu acho que tem que ter, eu acho que o clube precisa ter alguém justamente para dar essa orientação e tal. Grandes empresas têm, acho que toda empresa tem ali no setor do benefício, ali tem um psicólogo. Ele não necessariamente vai ser o cara que você vai ter as consultas ali com ele, né? As sessões ali com o cara. Mas eu acho que, pelo menos para dar uma visão geral, eu acho que um psicólogo no time, no clube, eu acho que faria bem, principalmente para pegar essa transição, entendeu? Foi isso que eu falei. Perfeito. Ele não vai se consultar com o cara, ele não vai ter as sessões necessariamente com esse cara, né? Aí tem toda essa relação aí da afinidade e tudo. Mas, pelo menos para ter ali um apanhado geral, eu acho que seria interessante. Perfeito, Marcão. E aí, podemos falar um pouquinho sobre, então, o Matheus França. O que você achou da partida dele nesse jogo de hoje contra a Portuguesa? Era o jogador que a gente tinha maior expectativa, né? É o jogador mais badalado desse time que está jogando. Eu acho que ele foi bem, principalmente ali no começo. Eu ainda tô para ver o gol de novo, mas eu acho que quem toma a bola no primeiro gol é ele, né? A gente, inclusive, na Dali acha que é ele, né? A gente discutiu isso na Dali e eu acho que foi ele que tomou aquela primeira bola ali. Claro, depois tem a sequência do André, que foi muito boa também. Acho que ele fez um bom jogo. Ele não teve tanto destaque assim como a gente esperava, pelo menos que eu esperava, em jogadas individuais, em sair driblando ali e tal. Ele até teve algumas jogadas assim, mas eu esperava mais protagonismo dele no jogo. O protagonismo hoje ficou por conta do André, né? Mas eu acho que ele fez um bom jogo. Acho que ele é um garoto que vai amadurecer muito ainda. Toda hora a gente vai ter que lembrar, cara, é um garoto que estava no Sub-17, né? Então, assim, é um garoto ainda que tem muito para evoluir, muito para desenvolver, mas eu acho que ele tem futebol para ser útil nesse elenco, para ser esse cara, como eu falei lá no pré-jogo, que por um acaso pode ser até o reserva do Arrascaeta, esse cara que a gente tanto procura, né? Para fazer ali um meio-campo. Teve a pergunta aí se ele jogou de segundo volante, né? Eu não achei ele jogando de segundo volante, não. Achei ele como meia mesmo. Mas acho que a saída de bola do Flamengo não tá tão ajeitada ainda, não tá tão azeitada. A gente falou isso na Dali também, né? A gente saiu muitas vezes com chute longo e algumas vezes ele teve que voltar demais para conseguir pegar essa bola para criar, para começar, para construir a jogada do Flamengo. Então ele ficou um pouco mais recuado do que geralmente a gente vê ele nos jogos do Sub-20, né? Isso aconteceu um pouco. Não sei se por essa dificuldade de criação que esse time teve, ou se foi a Portuguesa que fez ele ter esse posicionamento um pouco mais para trás, né? Se a gente for ver, acho que ele não dá um chute no gol hoje, assim, ele não aparece na frente o tanto que a gente consegue ver ele aparecendo na frente no Sub-17, no Sub-20. Mas eu não acho que ele jogou de segundo volante, não. Eu acho que ele jogou de meia. Ele não teve tanto protagonismo lá na frente, apesar de ser esse cara responsável pela construção nesse time, né? A gente no pré-jogo falou, olha, vamos ver como é que vai ser o posicionamento do Lázaro e do Matheus França, né? Porque o Lázaro também é um jogador que circula muito por ali. Nesse jogo, e aí eu acho que isso vai acontecer mais, o Thiaguinho tá pela esquerda e o Lázaro tá pela direita, então ele inverteu os pontas, né? E aí deu muito certo pro Lázaro, não deu tão certo pro Thiaguinho, apesar de que o Thiaguinho na direita também não estava rendendo tanto, né? Pelo menos nos jogos que eu vi. Mas com relação ao Matheus França é isso, eu não acho que ele jogou de segundo volante, não. Acho que ele jogou de meia, mas teve um posicionamento mais recuado. O Zona Rubro-Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro-Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você
que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais, você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles, tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!